Boa noite! Hoje é dia 28 de setembro de 2025, 7 horas e 41 minutos, domingo, e eu sei que cada um vai assistir num tempo diferente, num dia, mas fica para registro o dia, nem sempre eu falo, mas hoje estou dizendo, até acho que seria interessante, porque independente do tempo que vocês vão fazer, vocês vão saber quando foi gravado, se não viram ali escrito e estão ouvindo isso. Como nós conversamos anteriormente, no sábado e domingo a conversa é bastante reduzida e a gente vai meio que direto para a meditação, né? Guiada ou auto-hipnose. Uma coisa bem legal que eu vou fazer hoje é colocar batidas em realidade que não são os sinos que a gente tem utilizado sempre, mas são batidas bineurais, que elas visam a sincronização do hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. Aí você pode perguntar, mas o que isso significa? Significa um booster no teu aprofundamento, ali no teu relaxamento. E você vai para as ondas neurais que a gente está buscando mais rápido, com facilidade e foco, né? É lógico que você também tem que fazer a sua parte, mas vocês vão ver como isso ajuda muito, muito, muito. Né? É até capaz de viciar em fazer dessa forma. Antigamente a gente não tinha isso, né? Mas quando a gente tem uma tecnologia que auxilia, por que não utilizá-la? E então a gente vai fazer esse relaxamento, né? Com a música. Depois a hora que eu for deixar vocês, que vai ser a mais interessante, porque vocês não vão estar ouvindo minha voz, mas só as batidas, e vão fazer então aquele alinhamento com a frequência do que vocês desejam. Então a gente vai na sequência. Uma coisa que eu peço para que vocês notem nesses dias todos é como vocês se sentiram. Se vocês quiserem compartilhar comigo, muito que bem. Se não quiserem, muito que bem também. Mas notem, percebam, parem e pensem aquelas pessoas que estão fazendo de forma coordenada, certinho, que muitas coisas vão acontecendo, surgem dúvidas, às vezes a gente tem que fazer um alinhamento de rota, eu quero mesmo isso, então se eu chegar nisso, o que eu quero depois, ali na frente. Então, o que é bom de fazer vários dias? Não é só firmar a certeza daquilo que a gente quer, mas é ir costurando, vendo o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, também ir deixando mais forte a nossa força de vontade, além do direcionamento, né? Vendo quais os percalços que o dia me traz e como que eu consigo lidar com eles, enfim, vendo as facilidades e dificuldades, porque aqui eu estou trazendo as coisas que eu vejo nos meus clientes, o que eu vejo comigo também, né? Mas não necessariamente eu estou acertando como vocês se sentem, porque Jung, né, ele já falava que cada teoria que a gente faça, aqui não é uma teoria sobre a mente, né, não é um estudo de psicologia, mas que cada um de nós é um universo em si. Então, cada pessoa que você fosse conversar e tentar aplicar uma metodologia seria diferente, né? Aqui, no caso, a gente tem uma igualdade dentro das diferenças de cada um de nós, mas como é o funcionamento, né, do hemisfério esquerdo, direito, como a gente aprofunda. Então isso aí é uma coisa bastante genérica, mas que na prática, na aplicação, muita coisa vai surgir, emoções que estão guardadas, e aí nisso é que difere, né? Quais são as emoções que eu tenho que o outro não tem? O que aparece para mim como dificuldade, facilidade? Então, esse é o processo, essa experiência, essa é a prática que difere dos livros, né? Então, a metodologia, sim, a gente tem que aplicar. Se a gente tem coisas boas que vão deixar mais fácil a nossa prática, a gente tem que utilizar. Mas quando a gente sai para campo é que as coisas efetivamente acontecem, né? Que daí as dúvidas vão começar a acontecer, as emoções, os sentimentos, e eu tô aqui por vocês, né? Eu faço isso por amor, eu escolhi fazer essa transição de carreira por amor mesmo, por gostar muito disso, então é um prazer responder, trocar ideia, né? No que eu puder ajudar, auxiliar. Se vocês quiserem colocar nos comentários ou até me mandar no privado, não tem problema nenhum. Mas é isso então, eu já falei bastante, quando eu falo que não vou falar, eu continuo. Mas é uma introdução, né? É só pra gente não chegar ali falando tudo e de uma vez do que a gente vai fazer de prática e não fazendo uma introdução interessante, né? Que sirva para o propósito. Mas vamos lá então. Galera,
Eu não avisei a hora que eu ia soltar, mas se vocês encontrarem o vídeo aqui, sabem que sábado e domingo a gente já vai, né, meio que direto para a meditação, mas como ela não é ao vivo, então vocês podem se programar para fazer um pouco mais tarde, ou ver que já consegue fazer esse horário, enfim, vai muito de vocês, né? Escolhe aquele lugar gostoso, se for o caso, pausa, senão já vamos fazer todo mundo junto. E aí vocês sabem daquele cantinho bom, né? Onde tem uma energia boa, uma vibe boa, que tem uma tranquilidade, que o cachorro, se ele estiver do seu lado, ele vai ficar dormindo. Ou então ele vai para outro lugar, de preferência que ele vai, que as minhas doidas aqui, elas invadem o lugar às vezes, né? Então, eu não tenho muita escolha, porque elas são mimadas e vão fazer escândalo. Mas se o de vocês, os bichinhos que vocês têm, forem mais tranquilos, então é possível. Então, vê como vocês vão manejar isso. Mas vamos lá. Então, escolhe esse lugar gostoso, esse canto gostoso. E solta. Senta na cadeira ou no mate de yoga, se for o caso. Solta os braços, as pernas. Coloque os braços e as mãos em cima e soltos sobre as pernas. Solte os pés, solta o pescoço, a cabeça, os ombros. Solta o abdômen. Respira. Inalou, expirou. Novamente. Preencheu os pulmões. Solta. E ainda mais uma vez. Encheu bem os pulmões. Soltou. Olha que gostoso, que sensação boa. Agora nós vamos continuar com essa musiquinha que são as batidas bineurais. Espero que vocês estejam com fone de ouvido, que consigam ouvir a minha voz, mas também ouvir o som, que já vai sincronizando. Olha que gostoso. Sente como essas batidas afagam a mente e o corpo, levam ao estado de tranquilidade e relaxamento profundo de forma tão rápida. Apenas foque no terceiro olho e solte seu corpo, se concentrando no som. Eu vou ficar um pouco em silêncio para que vocês relaxem apenas com as batidas e a concentração do foco no terceiro olho, o ponto entre as sobrancelhas. Logo eu volto para a gente dar continuidade.
Agora nós vamos projetar ou entrar na frequência do que vocês têm vivenciado, alimentando a memória do futuro como a memória do passado. Essa frequência e sequência que vocês sentem, que vibra nas costas, nas pernas, na cabeça, nas mãos, em todo o corpo. É a mesma frequência que vocês mandam de forma elevada a gratidão e desejo de felicidade às pessoas envolvidas na realização do seu desejo. Foque-se nisso. E o seu contentamento, quando recebe o contentamento e a alegria de quem te cerca.
Lembre-se de agradecer a todas as pessoas, porque tudo que nós encontramos, fazemos, depende sempre de muitas pessoas que nós esquecemos no meio do processo. Cada objeto que veio à vida teve alguém que o imaginou, confeccionou, distribuiu. Cada situação que vivenciamos teve encontros e desencontros, mas sempre o envolvimento de pessoas, de uma corrente de coisas boas, alegria, felicitação e realização, encontra vibrações mais altas, correntes que fluem e que entregam de forma muito mais satisfatória do que qualquer desejo que se esqueça do fundamental, que é agradecer e nos conectarmos a todas as pessoas envolvidas. Agradeça, assim como eu agradeço a mente suprema, a grande vida de amor e sabedoria infinita, que nos concede o poder de co-criar a nossa realidade. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E nesse momento eu agradeço a todos vocês que fizeram, que fazem e que vão fazer essa meditação guiada, que se entregam à pura essência e fazem o papel de vocês de co-criadores da sua realidade, assumindo o ônus e o bônus da co-criação. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então nós vamos voltando. Podem sentir que vocês voltam de forma gostosa no corpo de vocês, a terem todas as sensações de volta. Pode se espreguiçar, esticar os braços, o pescoço, girar o pescoço. Sentir de volta. No corpo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo um bom descanso para vocês e uma excelente semana que vai se iniciar amanhã. Com muito amor, paz, sabedoria, tranquilidade, disciplina e persistência nos sonhos de vocês. Um beijo e um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!